Olá, turma! Todos bem? Estavam com saudade de mim? Pois então, uma nova aula do nosso curso Interpretando Exames e da forma funcional e integrativa. E se tem uma coisa que tem muito comum no nosso consultório é o quê? Síndrome metabólica. As pessoas estão cansadas, fora do peso, com gordura abdominal e, gente, as mitocôndrias lá no pé, coitadas, sem energia nenhuma. Então, nós temos que aprender as estratégias de avaliação da síndrome metabólica clinicamente, olhando os exames e com padrões mais elevados de avaliação. E quando a gente fala em padrão elevado, é muito comum as pessoas levarem em consideração o exame Roma-IR. Você sabe o que é o exame Roma-IR? O Roma, na verdade, gente, ele é um marcador quando nós conseguimos fazer um cálculo, é um marcador de síndrome metabólica, quando a gente calcula os níveis de insulina com os níveis de glicemia em jejum. E isso, antigamente, a gente fazia na calculadora, eu ficava ali, perdida. Hoje, basta pedir esses dois exames, insulina de jejum e glicemia de jejum, e solicitar Roma-IR. Não tem muita diferença no valor do exame, quando vai pagar, e quando é plano de saúde ou mesmo no público, eles fazem. Não tem muito custo adicional, não. Então, a gente já solicita insulina de jejum, glicemia de jejum, com a avaliação Roma-IR. E isso aí é para estimar a resistência insulínica, muito usado no meio das terapias integrais, quem trabalha com saúde funcional. No entanto, às vezes, quando ele está alterado, que é acima de 2, isso significa que a resistência insulínica já chegou antes e alguns danos precoces já chegaram antes. Então, a gente precisa aprender outras formas de avaliar sem ter apenas esta estratégia. Esse marcador de resistência insulínica, ele é um pouco tardio. Então, vamos lá ver o que a gente pode fazer para avaliar a resistência insulínica antes até mesmo de ver alteração no Roma-IR. Então, gente, estresse oxidativo, inflamação silenciosa, acúmulo de gordura visceral, disfunção das nossas mitocôndrias, alteração nas adipocinas, que são aquelas responsáveis pelo acúmulo de gordura. Tudo isso já indica resistência insulínica e às vezes o nosso Roma está ali, naquele padrãozinho menor de 2. Porque quando eu faço a conta, tem que dar até 2 para dizer se o Roma está alterado ou não. Mas, como eu falei, a gente tem que entrar o mais precoce possível. E mesmo que a síndrome metabólica ainda não esteja totalmente instalada, já tem prejuízo. Então, que outros marcadores você pode olhar? Dê uma olhada em alguns que são óbvios e outros nem tão óbvios assim. Então, por exemplo, muito é óbvio ver esses dois. Eu preciso ver a glicemia em jejum e a insulina em jejum. Ok. Mas tem um que não é óbvio, que é triglicérides. E tem uma aula que eu já indiquei para vocês assistirem, do Dr. Samuel Delalaste, eu acho que é esse o sobrenome deles. Dr. Samuel, ele é muito conhecido no YouTube, tem aulas maravilhosas, e a aula de síndrome metabólica. E lá ele fala que primeiro altera os triglicéridos. E qual é o valor de triglicerídeos? Tem que ser menor ou igual a 90 miligramas por decilitro. Ele é ignorado por muitas pessoas, ninguém está nem aí pelo valor dele, mas ele mostra, antes da glicose subir, que algo está errado. Porque na síndrome metabólica, primeiro há uma alteração do metabolismo das gorduras. E depois começa a alteração do metabolismo da glicose. Entendem? Então, olhar os triglicérides, olhar a insulina de jejum, que deve estar igual ou menor a 8. Tem que olhar também a glicemia de jejum com um olhar integrativo. Qual é o olhar integrativo? Não é esperar chegar acima de 100 para dizer que tem pré-diabetes, não. O ideal é entre 75 e 90. Eu acho que isso é novidade para vocês. Então, gente, o Roma-IR pode, sim, ser usado para nos auxiliar, mas antes que ele se altere, antes que ele esteja acima de 2, se esses 3 marcadores estiverem alterados, eu já considero síndrome metabólica. Esta é a visão de uma pessoa que um profissional que deseja trabalhar de forma preventiva. Fora os sinais clínicos, que é a primeira coisa que você tem que ver. Então, joga ele lá no seu questionário de rastreamento metabólico, pesa essa pessoa, tenha a altura dela e tenha a circunferência abdominal dela. Tudo isso vai te ajudar. E por aqui fica mais um momento de reflexão. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. E até mais.